tarde, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom, vamos aqui para mais uma aula da EBD. Estamos na lição 3 da EBD, do livro Família Cristã, né? Esse é o título. E o conteúdo de hoje vai falar sobre obediência e adoração. Você sabe me dizer qual é a diferença entre um e outro? Ou se eles têm alguma ligação? Qual é a ligação da obediência com a adoração a Deus? Então hoje nós vamos descobrir isso. Eu vou estar olhando um pouco para baixo, porque a aula tá pelo Google, tá? E então eu vou ter que estar olhando para poder tá falando para vocês sobre os tópicos. Vamos lá. O primeiro tópico, que é o texto áureo, o texto destaque, está em Mateus 15, versículo 8 e 9. Abre aí na tua casa a tua Bíblia para você acompanhar comigo. Que diz assim, eu vou ler na minha Bíblia. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Amém? Aqui na minha explicação da minha Bíblia, eu vou ler para vocês, que diz assim, o profeta Isaías também criticou os hipócritas. Jesus aplicou as palavras do profeta àqueles líderes religiosos. Quando afirmamos que honramos a Deus, porém não no nosso coração, porém nosso coração está longe dele, o culto que prestamos nada significa. Olha que grave. Não basta agir com religiosidade. Nossas atitudes devem ser sinceras. Se não forem, as palavras de Isaías também se aplicam a nós. Se a gente não for sincero, as palavras de Isaías também se aplicam a nós. Qual que é? Que nós somos hipócritas. Os fariseus tinham muitas informações a respeito de Deus, mas não o conheciam. Você conhece Deus, jovem? Você o conhece de ouvir falar? De ouvir os teus pais falarem? De ouvir alguém citar sobre Deus para você? Ou você conhece Deus porque você o busca e você tem intimidade com Ele? Né? Então vamos prosseguir, ó. Não basta estudar a religião ou mesmo a Bíblia. Eu posso estudar a Bíblia inteira. Eu posso conhecer tudo sobre a religião cristã. Mas não vai bastar, porque eu devo buscar a Deus. Eu devo buscar o próprio Deus. Eu devo buscar intimidade com Deus. Então não é somente eu conhecer a Bíblia, conhecer a palavra e vir aqui explicar para vocês, conhecer tudo sobre religião e explicar para vocês. A questão é, eu conheço o próprio Deus de ouvir falar ou eu conheço Deus de me relacionar com Ele? Amém? Então vamos prosseguir. Nosso primeiro tópico, só um minuto, gente, tem um pouco de paciência comigo. O que os olhos não veem, Deus vê. Você acredita nisso? Que aquilo que ninguém está vendo, Deus está te vendo? Aqui diz assim, o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Então, às vezes, a gente se ilude com aquilo que a gente vê, né? Tem pessoas que a gente conhece no decorrer da nossa vida e nós damos créditos às pessoas para aquilo que nós vemos, para aquilo que nós ouvimos elas falarem, porque muita gente tem palavra doce, né? Então a gente vê alguém bem aparentado, bem vestido, a gente logo de cara vai falar, opa, gente boa, né? A gente vê alguém mal vestido, que não tá tão bem vestido assim, né? Tá limpinho, mas não tá tão bem vestido. A gente também já julga, né? Sei não, hein? Essa pessoa é meio estranha, né? E tal. Então nós julgamos por aquilo que nós vemos, ouvimos ou tocamos. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento, assim como dos fariseus, como esse texto áureo que nós lemos agora. Os fariseus foram até Jesus, aos pés de Jesus. Os fariseus e os escribas, alguns deles naquela época, foram aos pés de Jesus e foram reclamar porque os discípulos se assentavam ali para comer o pão e não lavavam as mãos, que era a tradição deles. Certo? Aí Jesus entra com uma resposta só
uma resposta com uma pergunta. Ou melhor, ele vem com uma pergunta como resposta. E ele diz assim para eles. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas eles disseram, os escribas dizem, e os fariseus: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então quer dizer, era melhor obedecer à tradição deles do que obedecer o mandamento de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Era melhor, na cabeça deles, o sacrifício valia mais que a obediência. Em qual sentido? Vamos supor que você faz tudo na igreja. Você vai na igreja, você cultua nos domingos, você busca o Senhor aos domingos lá no culto, você ajuda na igreja de alguma forma, com alguma coisa, você tem algum trabalho, algum dom, algum chamado, e você cumpre este papel. Mas quando chega na tua casa, você briga com teu pai, você briga com tua mãe, você não respeita, você responde quando eles vão chamar a sua atenção, você entorta a cara. Já viu quando faz assim, ó? Vira o olho para cima, não escuta, não dá bola, não está nem aí. Isso é o que os fariseus estavam fazendo naquele momento. Jesus usou essa parábola como para a gente entender o que está querendo dizer. Então eles fizeram isso naquela época. Eles reclamavam porque não lavou as mãos, mas não honrava pai e mãe. Entenderam? Então Jesus chamou hipócritas. Jesus chamou eles de hipócritas. Então, aquilo que ninguém vê, Deus vê. Só Deus poderia ver o coração daqueles escribas e daqueles fariseus naquela hora. E só Deus, jovem, pode ver o teu coração nesse momento. E com que intenção você tem feito a obra de Deus? Só Deus pode ver. E o coração daqueles que estão à nossa frente. Porque, como diz aqui, nós vamos muito por aquilo que nós vemos, ouvimos ou tocamos. Então, cuidado, para você não ser injusto com pessoas que são justas diante de Deus, por conta de aparência, ou de fala, ou de toque. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir. Aí diz aqui que Deus é aquele que sonda os corações e conhece o pensamento. Está em Salmo 139, 2. Depois você lê. Eu vou citar aqui os tópicos, os versículos e os capítulos, e vocês vão lendo em casa. Ainda que a boca fale palavras bonitas e o discurso seja parecido ao que se encontra na Bíblia, Deus realmente sabe o que se passa em nosso coração. Então eu posso ter o discurso mais lindo aqui agora. Estou dando aula para vocês. O meu discurso pode ser o mais lindo, o mais explicativo, toda entendida da Bíblia. Mas Deus conhece o meu coração. E se no meu coração há hipocrisia, de nada adianta tudo isso que eu estou fazendo. Amém? Só para vocês entenderem. Então diz assim, em Atos 5, nós vemos uma história que é de Ananias e Safira. Vocês conhecem Ananias e Safira? Vou mostrar para vocês, vou apresentar eles para vocês. Diz assim, ó, vemos a história de Ananias e Safira. Um casal que, sendo dono de uma propriedade, resolveu vendê-la. Olha só. E depois ofertar parte do valor recebido aos apóstolos. Nossa, não é uma boa intenção, gente? É uma intenção que a gente olha e fala, nossa, é louvável a intenção desse casal. Eles venderam uma propriedade que era deles e doou parte, ofertou parte para os apóstolos. Olha que, né? Que louvável isso. Para nós, igual aqui está falando, você pode se perguntar que mal há nisso? Para nós, aos olhos humanos, não há mal nenhum. Né? Para a gente é até algo muito, nossa, muito grande. Mas Deus sabia que o desejo que dominava os seus corações era a vaidade. Então eles estavam dominados pela vaidade.
e não pela boa intenção, porque queriam receber reconhecimento por parte dos apóstolos e da igreja. Então eles não faziam como que para o Senhor. Eles faziam como que para o homem. Eu quero receber elogios do homem, eu quero que o homem me dê parabéns, eu quero que ele bata um palmo para mim, eu quero que eles olhem para mim e pensem, nossa, que louvável a atitude deles. Porque se a gente como humano, vamos falar a verdade, gente, se alguém chegar e doar uma boa parte pra gente de dinheiro, a gente se corrompe. Porque a gente começa a ser injusto e olha para aquela pessoa, nossa, a pessoa é tão boa para mim. Mas o coração, qual a intenção? Ela fez realmente como que para o Senhor? Talvez você vai perguntar ao Jaque, mas como que eu vou saber se ela está fazendo como para o Senhor ou não? Isso não cabe a mim, cabe sim. E tem como você saber, buscando a face de Deus, clamando o discernimento, o entendimento e a sabedoria do Espírito Santo, para discernir o certo do errado, o justo do injusto. E o Espírito Santo ele vai te guiar. Você não será comprado por qualquer atitude boa, mas você será uma pessoa justa como Deus é justo. Você será santo como Deus é santo. Amém? Então vamos continuar. Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, insinuando estar entregando tudo o quanto havia sido arrecadado com a venda das suas propriedades. Gente, eles mentiram. Eles mentiram que eles estavam doando tudo. Eles venderam a propriedade, pegaram uma parte do dinheiro e quando chegou diante dos apóstolos, o que eles falaram? Olha, eu estou entregando tudo quanto eu recebi por essa propriedade. Isso é mentira. E a mentira é de Satanás. Pedro, na mesma hora, depois vocês leem lá, Atos capítulo 5. Pedro, na mesma hora, discerniu que eles estavam mentindo. Para não ficar só com as minhas palavras, depois vocês abrem Atos 5, versículo 3. Diz assim, ó, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, Pedro aqui na mesma hora, quando eles chegaram, depositou os pés dos apóstolos, como era de costume. Pedro na mesma hora disse para ele, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e pegasse parte do dinheiro? Por que Satanás encheu aquele coração? Porque havia uma legalidade, havia uma brecha. Cuidado, jovens. Cuidado com o que o coração de vocês deseja. Cuidado ao mentir para os pais, ao mentir para os mais velhos, ao mentir por aquele que está cuidando de você, para aquele que tem cuidado de você. Porque eles podem não ver, mas Deus vê. E o que aconteceu com Ananias e Safira? Vocês sabem me dizer? Aconteceu que eles morreram. Deus rejeitou e os matou na mesma hora. Na mesma hora eles caíram mortos. O que aconteceu? Ananias foi na frente. Ananias mentiu. Caiu morto na mesma hora. Logo após entrou Safira. Quando Safira entrou, Pedro perguntou para ela. Pedro perguntou para ela se estava todo o dinheiro lá. Olha, Deus ainda deu uma chance para ela. O que ela disse? Que sim, que era verdade, que tinha colocado todo o valor recebido aos pés dos apóstolos. Morreu na mesma hora. E todos que estavam ali na mesma hora temeram ao Senhor. Porque com Deus, jovens, não se brinca. Deus a gente não engana. Deus tudo vê, tudo sabe. Não tente enganar homens e mulheres de Deus também. Devemos respeitar as autoridades espirituais. Amém? Então o que aconteceu aqui? Vamos lá, vamos continuar. Não havia problema nenhum em ofertar parte do que havia arrecadado. Não tinha problema eles terem ofertado somente uma parte, mas o problema foi que eles mentiram que estavam ofertando somente uma parte. Eles disseram que estavam ofertando tudo. Olha que mentira, só para aparecer, só para chamar atenção, só para que os apóstolos olhassem para eles e dissessem, ó, quão louvável é a atitude de vocês.
Então, cuidado quando você quer receber o louvor do homem, tá? Quando você quer agradar o homem, quando você quer receber um elogio de alguém que é um homem. E cuidado ao tentar enganar um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Aqui, ó, mas a mentira e a má intenção do coração fizeram com que a oferta fosse rejeitada. Você tem rejeitado o que Satanás tem te oferecido? Se ele vier com uma boa parte num dinheiro, ou seja lá com o que for que o seu coração tem desejado, talvez não é dinheiro. Talvez a sua carne não deseja dinheiro, talvez a sua carne deseja o pecado sexual, o pecado da mentira, o pecado da prostituição, da pornografia. Eu não sei. Mas quando chega até você, você discerne que aquilo não provém do Senhor, né? E foi rejeitado e os dois morreram, como eu já disse. Aí aqui diz assim, lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. Depois vocês abrem Romanos 1, do 18 ao 32. Depois vocês leem lá. Você tem vivido uma vida verdadeira ou uma vida falsa? Hein, jovem? Para adorar a Deus, tem de ser de verdade e em obediência. Amém? Ananias e Safira não somente eram culpados de mentir para o Espírito Santo, mas também de hipocrisia e cobiça. Era uma mentira, eles estavam vivendo uma hipocrisia e ainda eles estavam cobiçando aquele dinheiro, cobiçando aquele louvor de homens, né? Cobiçando que aqueles apóstolos elogiassem, olhassem para eles como se eles fossem alguém muito importante, que não deu certo, eles morreram. Obviamente, eles estavam preocupados com o que os outros crentes pensariam deles. Você já fez alguma coisa só para que o outro crente pense que você é o tal, que você é o bom? Ou você faz para o Senhor mesmo? Então, Cristo também observou esta característica entre os fariseus quando os comparou com a viúva que deu tudo que possuía. A viúva foi lá e deu só as moedinhas dela. Jesus falou, esta deu tudo que tinha. Ela deu a melhor parte para o Senhor, porque era tudo que ela tinha. E ela adorou o Senhor verdadeiramente. Amém? Ao contrário dos discípulos, dos fariseus naquela época, perdão. Os fariseus davam quantia grandes para aparecer, sempre no meio de muita gente, eles gostavam de doar, para aparecer o nome deles. Mas o coração estava longe de Deus. E, gente, de verdade, de nada adianta, nada. Nada mesmo. Não vai adiantar você querer agradar ao Senhor, agradando homens aqui na terra. Não tem como. Não tem como. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, como diz a palavra. Ou você serve a Deus, ou você serve o homem. Se você servir o homem como se estivesse servindo a Deus, é louvável. Com o coração cheio de boa intenção, de simplesmente fazer para agradar a Deus, e porque é um mandamento de Deus, e porque você ama a Deus, e por obediência ao mandamento dele. Mas se você fizer porque você quer que alguém fica te bajulando, fica te adorando, fica ali aos seus pés, de nada adiantou. Você perdeu tudo. Amém? Segundo tópico. Vamos para o segundo tópico. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. Aqui vem a explicação sobre obediência e adoração. Jaque, mas como que eu adoro o Senhor? É louvando? Eu sempre louvo, eu sempre estou adorando o Senhor. É válido? É muito válido o louvor. Só que o verdadeiro louvor está na obediência a Deus. Se você o obedece, só de você obedecer ao Senhor, você já está louvando a Ele, adorando a Ele. A obediência é uma adoração, entenderam? E aqui diz assim, obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Então Deus está no comando, Ele é soberano, Ele está no comando. Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo está no comando da igreja. Então o Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. O Espírito Santo habita. Então Cristo dá uma ordem.
E o Espírito Santo vem e começa a nos constranger. Porque se nós já estamos em Cristo, já estamos convertidos, se eu colocar um filme ou um vídeo que não agrada o Senhor, o Espírito Santo, na mesma hora, ele vai começar a me constranger. Eu vou começar a me sentir mal, sentir um peso, e eu não vou mais querer assistir aquilo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que convence do pecado, o homem do pecado e da justiça. Então nós estamos sob o comando de alguém. Nós não estamos aqui ilesos. Nós não estamos aqui... Só um minuto, gente, o celular tocou. Nós não estamos aqui sem comando de ninguém, fazendo tudo do jeito que a gente quer. Nós estamos aqui sob o comando de Deus, sob o comando do Espírito Santo. Amém? Então diz assim: obedecer é uma decisão, viu, jovem? Ai, mas eu não sinto de obedecer, eu não gosto de obedecer, eu não gosto de receber ordens, eu não sinto que eu tenho que obedecer isso ou aquilo. Primeiramente, você vai avaliar uma ordem que vem até você, seja dos seus pais, seja de uma autoridade, seja de um patrão, seja espiritual ou físico. Vai contra as leis de Deus? A primeira coisa que você vai se perguntar: não vai contra as leis de Deus. Bom, se não vai contra as leis de Deus, então eu não estou ofendendo ao Senhor. Então eu posso cumprir com aquilo que me foi passado, com aquilo que me foi ordenado. Amém? Então, a obediência, eu não vou sentir de obedecer jamais, porque a nossa carne ela é corrupta. Né? Nós somos pecadores. Nós nunca vai sentir de obedecer alguém, de obedecer um comando, de obedecer uma ordem, seja de pastor, seja de pai e mãe, seja até mesmo de Deus, que é soberano. O Espírito Santo vem, começa a constranger. Você fala: não, eu não sinto de obedecer essa ordem que eu vi aqui na palavra. Eu não quero obedecer. Nós não sentimos, nós tomamos a decisão de obedecer. Amém? Então decida hoje, jovem, obedecer. Obedeça e você vai ser abençoado. Amém? Diz assim: no Antigo Testamento, vemos que toda vez que alguém praticava o pecado contra Deus, era necessário oferecer um sacrifício para se obter perdão. Então eles pegavam lá um cordeiro, pegavam um cordeiro no Antigo Testamento, tá, gente? Pegavam um cordeiro, oferecia, entregava para o sacerdote oferecer como holocausto ao Senhor. E quando aquele cordeiro era queimado, aquela ovelha era queimado, então subia o incenso até as narinas do Senhor, e ali eles davam aquilo como perdão. Pronto, eu já estou perdoado, eu já fiz um sacrifício. Amém? Então de nada adiantou. Suponho, eu vou dar um exemplo para vocês. Houve uma época que eu pedia para minha filha, eu pedi para ela: lava a louça para mim. A louça fica por sua conta, tá? E eu cheguei em casa e o que acontecia? A casa estava impecável, mas a louça não. A louça continuava sem lavar. Então eu sentei com ela e disse o seguinte: olha, é maravilhoso que você arrumou a casa, limpou a casa, você pode limpar toda a casa, mas você não cumpriu o que eu te pedi. Então quer dizer, ela preferiu o sacrifício do que a obediência. Então é a mesma coisa, eu prefiro fazer um outro sacrifício, me pedem uma coisa, eu faço outra bem feita, mas eu não faço o que estão me pedindo. Eu estou desobedecendo. Então naquela época era assim, entregavam ali uma oferta, pronto, meus pecados estão perdoados, e pecavam novamente, eles não se arrependiam verdadeiramente. Então os corações de Deus não se alegravam com isso. Ao decidir por se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção das nossas vidas, e sim nós mesmos. Então quando eu não obedeço uma ordem de Deus ou uma ordem dos meus pais, vocês vão entender um pouco mais abaixo, eu estou dizendo: Deus, eu não preciso do Senhor. Eu mesma tomo conta de mim. Eu dou conta. Se tem uma ordem aqui na palavra, você já conhece, você já foi avisado, você diz: não, eu não vou obedecer, eu vou fazer do jeito que eu quero. Você está falando para Deus: pode sair de cena que eu dou conta. E você vai sofrer consequências terríveis. Amém?
Aqui diz assim também, continuando. É isso que nós queremos? Que nós mesmos tomamos as nossas próprias decisões sem a direção de Deus? Abrir mão dos planos de Deus para satisfazer a nossa própria vontade? É isso mesmo que vocês querem, que nós queremos? Eu acho que não, né? A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. Tem algum mandamento de Deus que você não está obedecendo, jovem? Continuando. E os que a obedecem serão felizes. Você está feliz? E jamais serão abandonados por eles. Às vezes nós falamos, olha, Deus nunca vai te abandonar. Calma, Deus não vai te abandonar. Mas é necessário que você tenha uma obediência pela palavra dele, para que você obedeça às ordens dele. Você só será feliz seguindo aquilo que o teu Pai Celestial está colocando para você fazer. Caso contrário, você vai dar com a cara na parede, viu, jovem? Quantas vezes eu dei com a cara na parede por desobediência e sofri consequências, porque todo ato tem uma consequência. Se o meu ato é bom, terei uma consequência boa. Se o meu ato é ruim, terei uma consequência ruim. Amém? Então, você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência ao Senhor. E caso venha a desobedecê-lo, ou caso você já desobedeceu, não pense que está tudo perdido, tá bom? Deus enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Qual é o segredo? Se arrependa, peça perdão a Ele e guarde no seu coração a palavra dele. Se arrependa verdadeiramente e tenha uma nova vida juntamente com o Senhor. Amém? Agora nós vamos lá. Adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciem e honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, a adoração concentra-se em Deus e não no ser humano. Então vamos lá, terceiro tópico. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. Agora pegou, né? Quando seu pai fala não vai, não sai, não vai na casa de tal pessoa, evita isso, cuidado, você vai cair aí, você vai machucar ali, você obedece? Se você não obedece aos seus pais, você não obedece a Deus. Porque quem estabeleceu os seus pais foi Deus. Deus escolheu eles para que você nascesse dentro desse lar, desse ventre, para que eles te ajudassem e te encaminhassem para o caminho do Senhor. Se isso não acontece na sua casa, você já conhece a palavra do Senhor, o Senhor Deus é o teu Pai Supremo e Ele vai te encaminhar por um caminho melhor. Mas se você tem os seus pais e eles estão querendo te levar para o caminho do Senhor e você não quer, você não está desobedecendo a eles, você está desobedecendo a Deus. Amém? Então vamos obedecer ao Senhor através dos nossos pais. Houve um exemplo na Bíblia, Saul. Saul preferiu oferecer sacrifício ao Senhor, porque não era para ele ter entregado uma oferta ao Senhor numa certa época. E ele não conseguiu esperar Samuel por pressa. Ele foi e fez na frente o sacrifício, só que não podia. Somente o sacerdote podia fazer isso. E Saul foi e entregou a oferta. Quando Samuel chegou, Samuel perguntou para ele. O que ele pensou? Não, mas eu entreguei uma oferta para o Senhor. Então, tipo assim, eu entreguei uma oferta, o Senhor, tá tudo ok, o Senhor aceitou. Não, o Senhor não aceita. Você não pode passar por cima dos seus pais, por cima de uma ordem dos seus pais. O Senhor não aceita, o Senhor rejeita. Desde que não fira os princípios do Senhor que os seus pais estão te pedindo, o Senhor não aceita você desobedecê-los. Então vai agora aos pés da cruz, peça perdão por cada vez que você desobedeceu eles, para que você não sofra consequências piores, jovem. Saul perdeu o trono, Saul perdeu o reinado por conta de desobediência. Então pare e pensa, o que você tem perdido por conta de desobedecer os seus pais? Amém? Então, gente, a aula era sobre isso.
Aqui fala assim, é melhor obedecer a Deus. E é assim que às vezes nos comportamos com os nossos pais, assim como Saul, preferindo o sacrifício ao invés da simples ação da obediência. Aí eu faço tudo o que eu faço, depois eu vou lá, dou um presente, agrado eles e está tudo certo. Não está tudo certo. É melhor obediência do que sacrifício. Tá? Não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Impossível. Eu obedeço a Deus, tá tudo certo, eu faço tudo pra Deus. Mas quando eu chego na minha casa, eu grito com a minha mãe, eu xingo mesmo minha mãe, eu xingo meu pai, não respeito eles, não tô nem aí com eles, não ajudo eles. Ei, para, não adianta de nada, tá bom? Você não está obedecendo a Deus, ok? Vamos lá, prosseguindo pro final, gente. Vamos pro final, conclusão. Conclusão diz assim: enquanto você, jovem, for filho, você é chamado a obedecer aos seus pais. Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que nos cause desânimo, está em Colossenses 3:21. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade, tá? Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus. Então, todas as vezes, agora guardem isso no coração, que vocês forem fazer algo para os seus pais, lembre-se, eu não estou fazendo para os meus pais, eu estou fazendo para Deus. Então, imaginem assim, Jesus está diante de mim pedindo isso. Eu vou fazer? Eu vou. Por quê? Porque você, jovem, foi chamado. Você foi chamado para este tempo. Você foi chamado para trazer as boas novas, para trazer a palavra de Cristo, tá? Você não foi chamado para desobediência. Você não foi chamado para afrontar os seus pais, para deixar os seus pais tristes, para deixar Deus triste. Não, Deus te escolheu. Lá no ventre da tua mãe, Ele já havia te chamado e te escolhido. Então entenda uma coisa, você é um escolhido, uma escolhida de Deus. E é por isso que os seus pais são instruídos por Deus para levar vocês para os caminhos dele. Amém? Porque Deus tem um propósito para você nessa terra. Então, recapitulando aqui, sua atitude para com seus pais será tida como para com Deus, né? Como eu já falei. Pois é Ele quem lhe ordena obedecê-los. É Deus quem fala para vocês obedecer aos pais. Você deseja viver uma vida de adoração a Deus? Comece adorando-o em casa, obedecendo aos seus pais, com uma vida sincera e verdadeira. Amém? Recapitulando, o ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Lembre-se, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos e procura aqueles que o obedecem e o adoram em verdade. E em família, Deus quer que aprendamos sobre o seu amor e sejamos exemplo para essa geração que tanto clama por salvação e esperança. Nossos pais, os pais de vocês, já tiveram a idade de vocês e já passaram pelas experiências que vocês estão passando e podem entender as necessidades de vocês. Ei, fala com seu pai, fala com sua mãe. Se abra com eles, eles vão te instruir naquilo que é melhor. Uma vida de obediência a Deus começa em casa. E não há adoração sem obediência. Amém? Eu vou mandar as perguntas no WhatsApp. Vocês respondam para mim durante a semana. Tá bom? Respeitem os seus pais, respeitem os professores, respeitem os seus pastores, respeitem a Deus, respeitem toda a autoridade sobre a sua vida. E você será muito abençoado. Você terá vida longa. Vida longa, porque filho que desobedece pai e mãe morre mais cedo. E é assim a nossa lei, a verdadeira lei, a lei de Deus. Honrem seus pais e suas mães. Honrem não só com os lábios o Senhor, mas honrem o Senhor com o coração. Não honrem o Senhor enquanto você estiver dentro de uma igreja e fora dela você faz tudo errado. Você faz do jeito que você quer. Você ouve as músicas que você quer. Talvez lá na igreja você levanta os braços, adora o Senhor.
né? Coloca aquele louvor, tá adorando, tá aquela coisa. Quando chega em casa, você põe seu sertanejo, funk, rap, sei lá que tipo de coisa você ouve. Só estou dando um exemplo, tá bom? Não estou criticando ninguém. Ou talvez na igreja você põe uma roupa até nos pés, tampa tudo. Quando sai fora da igreja, põe tudo de fora, não tá nem aí. O teu corpo é templo do Espírito Santo, jovem. Ou então você tá dentro da igreja, é um santo. Quando sai fora da igreja, não pode ver uma menina passando, não pode ver um menino passando, que começa já, né, como diz os antigos, a pegar fogo e olha de cima e embaixo e fica cobiçando, assim como Ananias e Safira cobiçaram o dinheiro, cobiçaram elogios, assim talvez você esteja cobiçando uma menina, cobiçando a namorada de um amigo, desejando aquele corpo. Amém? Então que Deus possa, através dessa palavra, tocar no teu coração e alegrar o teu coração e te trazer a verdade à tona. Amém? Te trazer libertação através da verdade da palavra de Deus. Beijos, fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês, o dia de vocês. E não esqueçam, honrem os seus pais. E vocês serão honrados por Deus. E honrem a Deus. Amém? Fiquem na paz do Senhor.